De acordo com os dados mais recentes do IBGE, o número de pessoas sem ocupação profissional tem diminuído. Para muitos brasileiros, conseguir um novo registro na carteira tá difícil. Nas filas em busca de emprego, demanda e procura estão desproporcionais. É muita gente para pouca vaga. Mas mesmo com esse cenário nada positivo, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua tem dados um pouco animadores. De acordo com a pesquisa, o mercado de trabalho encerrou o segundo trimestre deste ano com um número menor de brasileiros desempregados. Atualmente, são mais de 13 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. E contando os subocupados, pessoas que estão trabalhando, só que menos do que gostariam, o número chega a mais de 26 milhões de pessoas. Entre as regiões, Norte e Centro-Oeste merecem destaque. Foram as que tiveram maior queda no número de pessoas desempregadas. Já entre os estados, Pernambuco e Alagoas foram os que tiveram maior taxa de desocupação. Mas apesar dos números mostrarem um quadro de diminuição da taxa de desemprego, muitos brasileiros ainda estão desocupados. Hoje, a população que tem um trabalho formal está estimada em cerca de 90 milhões de pessoas, incluindo empregados, empregadores, pessoas autônomas e que exercem trabalhos auxiliares. Desse grupo, 75,8% dos empregados do setor privado têm carteira de trabalho assinada. Entre os trabalhadores domésticos, a pesquisa mostrou que 30,6% deles têm carteira de trabalho assinada. No mesmo trimestre do ano passado, essa proporção havia sido de 33,2%. E falando em saldos positivos na geração de empregos, o Vale do Paraíba foi uma das regiões do estado de São Paulo que mais abriu vagas de oportunidades nos últimos 6 meses. E a cidade responsável pela maioria dessas oportunidades é uma das sedes da Rede Novo Tempo, Jacareí. Só no mês de julho foram registradas 132 vagas. A população aqui de Jacareí pode ficar otimista, porque essas vagas positivas foram registradas em uma época de crise que o Brasil está vivendo, né? Nós vamos conversar aqui com o Bruno Castro, ele é diretor do PAT. Olá, Bruno. Nos 6 meses, quantas vagas foram registradas aqui em Jacareí? Em 6 meses, a gente teve um saldo aí de quase 1.500 vagas registradas no PAT de Jacareí. Isso foi o setor de comércio que mais contratou nesses últimos 6 meses na cidade. Então, Jacareí teve esse destaque por conta do setor do comércio? Exatamente. A gente teve a sorte de ter 2 grandes empresas atacadistas do ramo mercado atacadista abrindo na cidade e fizeram bastante contratações. Isso impulsionou, alavancou os dados de forma bem positiva. Jacareí tem alguns programas, algumas atividades para ajudar os empreendedores, as pessoas que estão em busca de trabalho. Essas pessoas que estão em busca, o que elas precisam fazer para ingressar nesses programas? Exatamente. A gente tem algumas iniciativas aqui na cidade, principalmente de formação profissional, que a gente, pelo Secretaria de Educação, via Educa Mais Lamartine, que abre periodicamente algumas vagas para capacitação profissional. Além disso, a gente tem uma iniciativa chamada Time do Emprego, que é um programa do governo do estado, que a gente também abre periodicamente turmas para o time do emprego. Para se inscrever é só procurar o PAT, demonstrar o interesse e a gente faz uma lista de espera. Assim que abrir as oportunidades, a gente entra em contato com as pessoas para elas participarem. O Time do Emprego é uma iniciativa que não é de qualificação profissional, mas é para ensinar as pessoas a procurar um emprego, saber se portar numa entrevista, fazer um bom currículo e mostrar quais são as suas habilidades e competências. Atualmente há vagas de trabalho disponíveis? Sim, atualmente há vagas de trabalho disponíveis, o PAT abre diariamente vagas, as empresas procuram, a gente atualiza o nosso cadastro de vagas uma vez por dia e o site da prefeitura é atualizado constantemente. Muito obrigada, Bruno. As pessoas que estão em busca de emprego, então, podem entrar no site da prefeitura para ver lá a lista das vagas abertas e procurar o PAT para deixar o currículo. Segue o repórter setorial. Minha gente, o presidente Michel Temer mais uma vez pode se tornar alvo de denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República. Antes de acabar o mandato de procurador-geral, Rodrigo Janot pretende entregar mais um pedido de investigações sobre o presidente.
Depois de ser salvo pela Câmara, que votou contra o prosseguimento da primeira denúncia na Procuradoria-Geral da República, o pedido de abertura de inquérito deve ser feito logo, até porque falta menos de um mês para acabar o mandato do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O caso está mantido sob sigilo, mas como a denúncia foi feita com base no inquérito do Supremo Tribunal Federal, Temer deve ser investigado pelos crimes de corrupção, obstrução de justiça e organização criminosa. Na primeira denúncia, Janot acusou o presidente de cometer o crime de corrupção passiva. Um quesito a mais nesta segunda denúncia é o depoimento do empresário Lúcio Funaro, que em delação premiada deve detalhar a atuação dele como operador financeiro do PMDB na Câmara. Como o partido atuava em órgãos públicos sob a influência dos integrantes da legenda e sobre o número de políticos, incluindo Temer, envolvido com o ex-deputado Eduardo Cunha. Depois que os anexos entregues por Lúcio Funaro foram aceitos pela Procuradoria-Geral, foi iniciada uma rodada de depoimentos aos procuradores da Lava Jato. Outras notícias importantes da nossa região você acompanha agora no Plantão da Redação. Olá! Em Jacareí, um homem de 45 anos teve 70% do corpo queimado durante incêndio em casa na noite desta segunda-feira. Ele segue em estado grave na Santa Casa. Segundo a polícia, ele foi encontrado desacordado com sinais de agressão na cabeça dentro do imóvel. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de homicídio. Agora nós vamos para a Prefeitura de São José dos Campos. A Prefeitura planeja o aumento na taxa do lixo e também do IPTU para 2018. O valor atual para imóveis residenciais e apartamentos é de R$ 17,58 e também de R$ 26,37. A Prefeitura quer que o custo passe para R$ 87. Outra alteração envolve o IPTU. A Prefeitura quer a diminuição dos padrões de classificação dos imóveis. Os projetos foram lidos na última sessão, na quinta-feira, no dia 24, mas ainda não tem data para ser votados. Por enquanto é isso e já eu volto com outras notícias nacionais. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, o número de pessoas sem ocupação profissional tem diminuído. Entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, 200 mil pessoas conseguiram uma vaga em algum posto de trabalho. Com as contas no vermelho, toda estratégia para cobrir os débitos é válida. O governo já tentou aumentar a arrecadação, alterou a meta fiscal e agora prorrogou o prazo de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, ou REFIS. Antes, o prazo era o dia 31 de agosto. A data se aproxima e, com as baixas expectativas, o governo tomou uma decisão. Prorrogou a data limite para o dia 31 de outubro. O bom negócio para o governo é facilitar a quitação dos débitos para reforçar o caixa. E, por isso, o governo segue em negociação com o Congresso para aprovar a medida provisória que institui o regime de refinanciamento. E o REFIS não é só para os débitos tributários, não. O governo quer receber de pessoas físicas e jurídicas, seja na esfera pública ou privada. Para facilitar esse acordo, a Comissão de Deputados e Senadores que analisou a medida até ampliou as condições de pagamento. Agora, os descontos chegam a 99%. A parcela de entrada caiu para 2,5% e foram incluídos débitos de até R$ 150 milhões. Com todas essas alterações, a expectativa de arrecadação do governo passou de 13 bilhões para 500 milhões. Mas, ao contrário dessa expectativa positiva, o presidente do Sindicato dos Procuradores da Fazenda, Aquiles Frias, critica as alterações e diz que a medida aumenta a renúncia fiscal e beneficia os grandes devedores. O grande problema das dívidas hoje são os grandes devedores. Pequenas pessoas, as mais poderosas, jurídicas e físicas, elas concentram em suas mãos um grande número do estoque da dívida. A dívida ativa tributária da União hoje está em 2 trilhões de reais. A previdenciária é quase meio trilhão de reais. Como a questão previdenciária está em voga, vou dar um exemplo. 3% dos maiores devedores concentram em suas mãos quase 2/3 da dívida. Alguns senadores e até o presidente do Senado também se disseram contra o REFIS. Eu, que sou empresário sério, dando um exemplo, estou pagando tudo em dia, aí um malandro que é meu concorrente não paga nada.
Isso é o fim do mundo. Na medida em que você sabe que tem um refis a cada 6 meses, com condição mais vantajosa do que você pagar a conta do imposto, é natural que as pessoas parem de pagar e talvez seja esse o grande buraco que nós estamos encontrando no Brasil na economia. E na cidade de São José dos Campos, uma iniciativa que tem como objetivo reduzir o número de mulheres vítimas de agressão propõe a implantação do botão de pânico. E a nossa equipe tem mais informações. E nós estamos aqui na Delegacia de Defesa da Mulher em São José dos Campos e ao meu lado está a delegada Vânia Zácaro. Olá, Vânia. O que seria esse botão do pânico? O botão do pânico é um dispositivo eletrônico, né, que é dado à mulher vítima de violência para, em casos extremos, na iminência de ser agredida, ela o utilize para acionar o policiamento. Aqui no estado de São Paulo, ele já está em vigência? Sim, algumas cidades, inclusive a referência nossa é a cidade de Limeira, né, onde ele já efetivamente é utilizado. O que caracteriza a violência contra a mulher? É qualquer ato, né, que agrida sua integridade física, a vida, seu estado emocional, patrimonial ou emocional. O que caracteriza, por exemplo, o patrimonial? Patrimonial é quando refere-se aos bens que são oriundos da mulher. Ok. E existe algum projeto para que esse botão do pânico ele seja implementado aqui na cidade de São José dos Campos ou na nossa região? Essa foi uma proposta que foi por nós feita numa reunião da Rede de Proteção à Mulher de São José dos Campos, onde a gente queria que fosse implantado como mais um apoio a essa vítima de violência. Nós agradecemos a entrevista, Vânia. E só aqui na delegacia são registrados anualmente 2.100 casos de ocorrência de violência contra a mulher. Segue o repórter setorial. A seguir, os preparativos do programa Anjos em Ação, a prestação de contas anual da sua rede Novo Tempo. Aguarde um instante, nós voltamos já.